Tá bom. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá. Então, vamos continuar com o nosso estudo, né, das personalidades proféticas. E vamos relembrar, então, um pouco sobre tudo que a gente já viu até aqui. Nós aprendemos que o Senhor, ele usa diversas formas de falar conosco, né? Desde um passarinho, uma canção, as estações, a temperatura, as escrituras, porque o Senhor, na sua multiforme sabedoria, ele usa a forma que ele desejar falar conosco, né? Nós aprendemos que existem três vozes que se comunicam conosco, ok? A voz de Deus, a voz do eu, que é a voz da minha alma, e a voz do inimigo. As três vozes falam conosco. E que é importante a gente saber discernir essas vozes, porque é importante a gente conhecer a voz de Deus, a gente discernir a voz de Deus, porque essa que é a voz importante para a gente. Então, nós vimos também que Deus, ele sempre fala através das escrituras conosco, né? E aprendemos que Deus, ele nunca fala nada contrário à palavra de Deus. Tudo que ele fala é congruente, é de acordo com a palavra de Deus, né? Com a Bíblia. Então, nós podemos filtrar aquilo que a gente ouve, a voz que a gente ouve, a gente pode filtrar através da Bíblia para ver se está de acordo, para saber se é a voz de Deus que está falando conosco, né? E a gente consegue também renovar a nossa mente com a palavra. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente renova a nossa mente. Então, quando a gente lê, uma mentira sai de dentro de nós e uma verdade de Deus entra em nós. A verdade de Deus vai entrando cada vez que a gente lê a Bíblia. E aí a gente pode fluir cada vez mais em Deus. E a gente consegue ter também mais facilidade para identificar a voz de Deus. A gente consegue identificar mais quando é Deus falando conosco. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente consegue identificar Deus falando conosco. Nós aprendemos também que nós temos dons e talentos que o Espírito de Deus nos dá. E um desses dons é o dom de profecia, não o dom de profeta como dom ministerial, né? Todos nós podemos profetizar. Não, eu não me refiro a dom de profeta, mas me refiro a dom de profecia, né? Entendendo que a profecia, ela deve ser para edificação, encorajamento e consolação, como fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 3, que ele fala assim: mas quem profetiza o faz para edificação, para encorajamento e para consolação dos homens. Então, esse versículo, ele é um norte, ele é uma direção para a gente saber quando a palavra é de Deus, né? Nós vimos também que no profético, nada deve ser descartado, nada é assim, tipo, ai, será que isso é de Deus? Será que eu devo falar? Será que eu devo, né, pensar nisso? Ai, não, nada a ver. Não, nada deve ser descartado, porém, tudo deve ser filtrado, tudo deve ser avaliado, tudo deve ser, deve avaliar através das escrituras, deve conversar com alguém, ok? Nós já iniciamos, nas últimas semanas, as personalidades proféticas. Nós aprendemos que, embora sejamos todos iguais, Deus nos fez únicos, né? Cada um tem suas características pessoais. E com isso nós aprendemos que existem personalidades proféticas diferentes. O que isso significa? Que Deus nos fez com características diferentes, né? Nós somos iguais aos olhos de Deus, mas nós somos diferentes também, né? Temos diferenças uns dos outros, né? Então, nós podemos e nós devemos buscar os canais de comunicação que Deus entrega para todos nós. Uma delas vai ser mais predominante, né? Mas todas elas podem estar disponível, pode não, todas elas estão disponíveis para nós. E a gente deve buscar para ouvir de todas as formas Deus falando conosco, né? Deus vai falar de todas as formas e nós podemos aproveitar essas formas para ouvir Deus falar. Nós aprendemos também que todos nós, como filhos de Deus, nós temos o mesmo Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo a todos nós, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa que está selada conosco, né? O Espírito Santo é uma pessoa que está selada conosco.
E se nós temos o Espírito Santo, nós podemos desenvolver, manifestar e fluir em Deus, né? E é o que Deus deseja sobre nós, sobre todos nós. Para quê? Para que haja o crescimento do corpo de Cristo, para edificação, para fortalecimento da igreja, né? Para que o corpo de Cristo flua na manifestação do reino de Deus. Como todos nós temos o Espírito Santo, então todos nós podemos ouvir o Espírito Santo de Deus. Quando Deus fala, ele fala ao nosso espírito, porque Deus é espírito, então ele fala ao nosso espírito, é espírito falando com o espírito, né? E Deus fala de acordo com a nossa personalidade. Então, todas as formas podem ser desenvolvidas por nós. Ou seja, Deus ouve, Deus fala e nós ouvimos, nós sentimos, nós vemos e nós percebemos Deus falando. As personalidades proféticas são knower, que é o que sabe, feeler, que é o que sente, hear, que é o que ouve, e seer, que é o que vê. Então, nós já aprendemos sobre o knower, que é o que sabe que Deus falou, né? Ele tem uma forte impressão, é aquela pessoa que pensa, que acha, que teve uma ideia, tem uma impressão, né? A frase do knower, por exemplo, eu acho que Deus vai fazer isso, acho que Deus quer fazer isso, né? Um exemplo de knower, por exemplo, na Bíblia é o profeta Eli, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, que a Bíblia diz que Eli, o profeta Eli, percebeu que o Senhor queria falar com Samuel, né? Ele teve uma percepção, ele não sentiu, ele não viu, mas ele percebeu o que estava acontecendo, né? A gente viu também sobre a personalidade profética do feeler. O feeler, eles são aqueles que sentem, eles têm uma sensação das coisas. A gente costuma dizer que o feeler é o coração do ambiente, porque o feeler, ele sente as coisas, ele tem os sentimentos, ele sente os sentimentos de Deus sobre as coisas, sobre as pessoas. Ele sente fisicamente também o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está sentindo uma dor, o feeler, ele sente a dor da pessoa, né? Ou sente o ambiente. A frase do feeler é, por exemplo, eu sinto que Deus vai fazer, eu sinto que Deus sente, eu não sei o quê, sabe? Então, normalmente o feeler usa esse termo. Um exemplo de feeler na Bíblia é o bom samaritano, que fala lá em Lucas 10, que a Bíblia diz que o bom samaritano sentiu o amor de Deus pelo outro, né? E a gente viu também no último encontro sobre o hear. O hear é aquele que escuta Deus falar. Não necessariamente de forma audível, mas é possível também. Também pode ouvir de forma audível, mas também você ouve dentro da mente. É como se parece que a pessoa escuta dentro da mente, como se formasse a palavra ou a frase dentro da mente da pessoa, né? Mas um exemplo de forma audível é, por exemplo, o próprio Samuel, o profeta Samuel, né? Quando ele era criança, que ele ouviu, né? A Bíblia diz que ele escutou de forma audível Deus chamando por ele. A frase do hear, normalmente a pessoa fala assim, Deus disse, né? Deus falou, Deus está dizendo. Então, um exemplo também da Bíblia é o próprio Samuel, né? Que escutou Deus falando. E a última personalidade profética é o seer, né? Que é o que vê e que a Jana vai explicar para a gente hoje, né, Jana? Então, você pode começar para a gente? Isso. Então, hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre o seer. O seer é aquele que vê. Como que ele vê? Como que Deus mostra para ele? Mostra em visão. Você tem visões, sonhos, principalmente eu sou uma pessoa que é muito sonhos, né? Deus ele fala comigo muito através de sonhos. Então o seer é através de sonhos, visões e imagens na mente. Às vezes você está, vamos supor, fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo, de repente vem alguma coisa na sua mente, uma imagem. Você sabe que você não vinha, isso não viria de você, então você sabe que Deus está trazendo algo para você, né? Através de uma imagem. E Deus, ele dá visão através dos sonhos do que ele vai fazer, ou do que ele está fazendo. Então, quando Deus quer trazer isso para o seer, ele traz
através de sonhos e visões ou imagens na mente daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele quer fazer ou daquilo que ele já está fazendo. Então, ele traz isso para o seer. É uma maneira do seer ouvir a Deus. O seer também tem a habilidade de enxergar as coisas como deveriam ser. Às vezes, as pessoas que são seer, elas veem as coisas de uma forma diferente. Às vezes está acontecendo algo, ela, na própria mente dela, assim, no pensamento dela, ela pensa, isso não deveria estar sendo assim. Não era para ser assim. Porque Deus já está se revelando para ela de alguma forma, né? Imagens e sonhos. Então, ela já está percebendo que tem algo de errado ali. Os pontos fortes do seer, um deles é que ele vê o que a maioria das pessoas não vê. Às vezes o seer, ele enxerga além. Por quê? Porque Deus já está mostrando isso para ele, através de visões, de sonhos ou de imaginamentos. Então, ele vê o que a maioria das pessoas não vê, porque isso é uma habilidade, né, uma característica que o Senhor dá para o seer. E o seer também, por ele ser muito sonhador, o Senhor confia grandes sonhos, aquelas coisas que o Senhor tem dentro do coração dele, que ele quer fazer, que ele quer que aconteça, ele confia esses sonhos ao seer. O seer, ele é uma pessoa que ele tem fé. Ele é uma pessoa de muita fé. Ele consegue enxergar além daquilo que as pessoas veem. Ele tem fé naquilo que Deus vai fazer. Por quê? Quando a pessoa é um seer, quando é como a Suzana disse, né? A gente tem um pouquinho de cada um. Né? A gente pode ouvir, a gente pode sentir, só que tem um que predomina mais com a gente, né? Para mim, é o seer. E aí, o que acontece? Quando Deus dá um sonho para o seer, a gente tem vários sonhos durante a noite. Só que tem um sonho, que aquele sonho a gente sabe que é Deus falando com a gente. É Deus mostrando algo para a gente. A gente consegue, quando a gente acorda, a gente consegue discernir que é um sonho que Deus nos deu, que é algo espiritual, que é algo que vem do alto, que não é um sonho qualquer, como a gente... Porque tem sonhos, né? Sonhos da alma, sonho do nosso dia a dia. Mas quando é um sonho que o Senhor entrega, a gente sabe que é Ele que está entregando e que é Ele que está querendo mostrar algo, está querendo falar algo através desse sonho, ou dessa visão, ou dessa imagem na mente que a gente recebe. O seer, ele também tem um ponto fraco, que ele tem um pouco de dificuldade, ele é uma pessoa que ele tem dificuldade de se relacionar com algumas pessoas que não vê como ele vê. Por quê? Porque às vezes ele quer passar aquela visão, ele quer passar aquele sonho, mas a pessoa não é assim, não consegue enxergar da mesma forma, não consegue enxergar da mesma maneira. E nem vai enxergar, porque é algo que o Senhor entregou para o seer, como ele entrega para o knower, que sabe porque sabe, né? Para o hear, que ouve. Então, ele tem essa dificuldade de se relacionar com pessoas que não veem como ele vê. O seer, ele também é uma pessoa que ele fica muito cansado. Ele se sente cansado com facilidade e ele se desanima com facilidade. Ele tem dificuldade de viver o dia a dia porque ele se desanima e se cansa facilmente. Por quê? Porque quando o Senhor dá um sonho para ele, o Senhor revelou um sonho para o Breno hoje, essa noite. O Breno sabe que esse sonho é de Deus e o Breno acha que esse sonho hoje de manhã, quando ele acordar, esse sonho já vai acontecer, já vai realizar. Só que às vezes não acontece. Às vezes acontece você ter um sonho de madrugada, na noite, e no outro dia você já ter uma revelação do sonho, você já ter uma resposta do sonho. Mas às vezes acontece de ter sonhos que o Senhor te entrega, mas exige um tempo, é no tempo do Senhor, não é no nosso. Então, o seer, ele se cansa e ele se desanima quando não acontece aquilo de imediato. Ele quer para hoje, né? Aquilo que o Senhor mostrou para ele. Mas às vezes não é assim que acontece, porque tem um tempo para acontecer, né? E como se relacionar com o seer? O seer, ele é uma pessoa que ele precisa ter perguntas práticas e específicas.
Precisa ser prático e específico com ele, porque senão ele não entende. Agora a prima Chu consegue entender um pouquinho da Seer aqui, que às vezes ela fala, eu digo, não entendi. É porque o Noah, que é aquele que sabe porque sabe, ele é pá, né? E o Seer, ele já é mais, tem um pouco mais de dificuldade, então ele precisa de perguntas práticas e específicas. E o Seer, para ti ter aprender a lidar com o Seer também, você precisa ajudar ele a explicar o que ele vê, como que ele vê, né? Ele precisa ser encorajado, né? Tem que encorajar o Seer a falar, porque às vezes o Seer, ele tem um sonho, mas ele acha que às vezes acha que é da cabeça, não tem nada a ver, né? É o que a Suzana falou, né? A gente tem que cuidar, tem que discernir, porque não existe o negócio de nada a ver, porque tudo tem um propósito. E se o Senhor está falando, se Ele está mostrando, seja da maneira que for, seja de ouvir, seja de pensar, seja de falar, seja do sei porque sei, Ele está se mostrando de alguma forma. Então, tem um propósito nisso e a gente tem que estar ligado, tem que estar sempre orando e pedindo para o Espírito Santo nos dar entendimento, discernimento daquilo que ele está nos mostrando, que é para a gente entender que não é que não tem nada a ver. Tem sim, tem propósito em tudo. Tudo tem propósito, né? Como crescer como um Seer? Se eu sou um Seer, agora eu já identifiquei. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito, eu tenho muitas visões, agora eu já identifiquei que eu sou um Seer. Né? O que predomina em mim é um Seer. Como que eu vou crescer como um Seer? Se eu sou uma pessoa que eu sonho muito, quando eu tenho um sonho, de manhã, quando eu acordo, eu faço o quê? Hoje eu faço isso. Antes eu não tinha esse entendimento. Então, esse estudo, esse ensino, ele está me ajudando muito nisso, porque realmente eu não sabia como lidar com algumas coisas, como fazer. Então, hoje eu já sei que quando eu acordo, eu tive um sonho, eu sei que esse sonho é um sonho espiritual, é um sonho que o Senhor entregou para mim, eu oro, eu falo, Espírito Santo, eu sei que o Senhor me entregou esse sonho, mas eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo discernir o que o Senhor quer falar comigo através desse sonho, o que o Senhor quer que eu faça com esse sonho, por que o Senhor me entregou esse sonho? Então, eu começo a conversar com o Espírito Santo e o Espírito Santo começa a me revelar. Às vezes, o Senhor me mostra alguém no sonho. Às vezes, o Senhor quer que eu ore por essa pessoa. Às vezes, essa pessoa está em dificuldade, está precisando de oração, e o Senhor me mostra essa pessoa num sonho para que eu esteja orando pela vida dessa pessoa. Às vezes, o Senhor me dá um sonho e Ele quer que eu ajude essa pessoa de alguma forma, de qualquer outra forma, que Ele vai me instruir a fazer a partir do momento que eu me coloco diante dEle e peço a ajuda dEle para fazer da forma que Ele quer que eu faça. E nas Escrituras também fala sobre visões e também fala sobre sonhos. Eu marquei aqui uns capítulos, né? Que fala sobre visão na palavra e que fala sobre sonho. Se vocês quiserem marcar para depois estar lendo, lá em Ezequiel 37, fala quando ele teve a visão do vale de ossos secos. Lá em Ezequiel 37, conta a passagem conta quando ele teve a visão, Deus deu uma visão para ele do vale de ossos secos. Também em Ezequiel 47, ele teve uma outra visão que o Senhor entregou para ele. Ele teve a visão das águas saindo do trono de Deus. Foi uma visão. Em Atos 27:10, Pedro também teve uma visão. Pedro teve a visão dos animais impuros. E sobre os sonhos, a gente encontra lá em Gênesis 37:5, José teve o sonho que sonhou que os irmãos estavam se curvando perante ele. Então já foi um sonho. E também em Gênesis 28:12, Jacó sonha com a escada, o Jacó sonha com uma escada que anjos subiam e desciam sobre essa escada. Então a gente se vê que realmente o Senhor, ele fala através de sonhos e visões, e também ele fala de imagens na mente. Às vezes você está orando, tá, né? Aparece uma imagem na sua mente, você vê uma imagem, você pensa, mas da onde que veio isso, né? Não é da sua mente, não é da sua cabeça. É o Senhor que está entregando algo para você. E eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive, que foi bem forte.
eu tive um sonho com uma pessoa, com uma moça. Essa moça mora perto da minha casa. E foi um sonho muito agoniante, foi um sonho muito ruim, um sonho muito triste. Essa menina precisava de muita ajuda. E quando eu acordei muito triste. É como se eu estivesse sentindo aquilo que a pessoa estava sentindo no sonho. E no sonho eu falava para a cunhada dessa moça, eu falava, olha, ela precisa de ajuda, ela precisa que ore por ela precisa muito de oração. E daí eu acordei com essa angústia, acordei muito triste, eu não sabia, e não sabia ainda que eu deveria perguntar ao Espírito Santo, eu não sabia ainda que, né, não sabia lidar ainda com isso. Então, eu acredito que o Senhor, ele vai nos ensinando, né? E aí, o que aconteceu? No outro dia de manhã, eu fiz o meu serviço com aquela angústia, com aquela tristeza, mas depois do meio-dia, veio uma pessoa e bateu no meu portão. E quando eu olhei pela janela da minha casa, gente, era a menina que eu sonhei. Ela bateu no portão da minha casa. Quando ela bateu no portão da minha casa, eu cheguei para trás da janela, coloquei a mão no meu peito e falei, eu disse, Jesus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu falei, como assim ela está aqui no portão da minha casa? E daí naquele momento eu tirei para orar, foi muito rápido, assim, foi muito rápido. Eu falei, Jesus, me ajuda, Espírito Santo seja a minha boca e faz aquilo que o Senhor precisa fazer através da minha vida, porque se o Senhor trouxe ela até aqui é porque o Senhor quer falar com ela. E desci a escada para atender ela. Quando eu desci a escada para atender ela me abraçou muito forte, chorando, e ela falou assim, Janaína, a gente se conhece, né? A gente não tem uma amizade, mas ela mora na minha rua, ela foi minha cliente de unha. Então, ela sabia o meu nome, ela falou, Janaína, o Senhor mandou eu vir na tua casa porque tu iria orar por mim, porque eu estou passando por isso, né? Ela estava passando por algo muito difícil, e ela disse que naquele momento que ela estava já desistindo, para ser bem, eu acho que eu posso falar, né, prima? Não, acho que eu estava achando que seria meio forte para eles, mas eu acho que não, né? Ela estava passando por um momento de ouvir uma voz mandando ela se matar. E no sonho, o Senhor me mostrou isso, que era um espírito de suicida. E ela falou isso para mim. Ela falou que eu estava ouvindo uma voz que estava mandando eu me enfiar embaixo de um carro para tirar a minha vida. E nisso o Senhor me mostrou tu e me mandou ouvir na tua casa, que tu estaria orando por mim. E aí eu abracei ela e comecei a chorar. E eu falei para ela que o Senhor me mostrou ela, que o Senhor me mostrou ela em sonho e me mostrou isso e que era para mim estar orando por ela. Mandei ela subir, a gente orou juntas, né? A gente conversou bastante, a gente chorou juntas. E glória a Deus por isso. Então, às vezes o sonho não é para minha vida. Claro que sim, Deus vai falar comigo também através da minha vida. Mas a maioria das vezes é para o Senhor, ele nos usa, ele nos mostra para a gente estar ajudando a outras pessoas. A gente tem que estar atento a isso, né? E outra vez também foi, vou falar só um de cada, e outra vez também foi uma visão. Eu tinha uma curiosidade de algo que aconteceu na família, e eu perguntei para o Espírito Santo, eu estava orando no meu quarto. Eu falei, Espírito Santo, quem da família que passou por isso, né? Eu queria muito saber quem é que passou por isso. E daí o Espírito Santo me mostrou a minha avó. E daí eu falei, nossa, minha avó? Daí o Espírito Santo falou, sua avó passou por isso. Aí eu falei, tudo bem. Depois, na outra semana, eu fui até a casa da prima, a gente foi se encontrar lá, tem um encontro, né, de família. E daí, numa conversa entre primas lá, a gente reunida, o Senhor usa a mãe da Suzana para me confirmar a imagem que ele me deu, que realmente tinha sido a minha avó que tinha passado por aquilo. Então, assim, nada é descartado. Tudo é passado no filtro. Tudo tem um propósito. O Senhor, ele se mostra e se manifesta da forma que ele quiser na nossa vida. Por isso, a gente tem que estar atentos. E se você tiver o sonho, né, você procura o Espírito Santo, conversa com ele, pede discernimento, pede entendimento, né, porque ele vai estar dando e vai estar ajudando você a lidar com essa situação, vai estar ensinando você, né, o que fazer, porque vai ter momentos que você só vai orar pela pessoa, né, e vai ter momentos que o Senhor vai fazer o que ele fez comigo, trazer a pessoa na minha porta, e para isso ele me mostrou o que eu vi no sonho, né? Eu senti muita angústia,
Eu senti muita tristeza e eu acordei com aquilo como se eu estivesse sentindo. Então, eu sabia o que ela estava sentindo e eu consegui me colocar no lugar dela. Porque se eu não soubesse, eu não teria, de repente, a mesma compaixão, ou eu não levaria tanto a sério aquilo que ela estava passando. Eu poderia pensar, ai, que bobiça, ai, nada a ver, né? Mas o Senhor me levou a sentir aquilo que ela estava sentindo para que eu pudesse ajudar ela, né? Para que eu pudesse ser Jesus na vida dela, né? Ser Espírito Santo na vida dela, estar orando junto com ela. E foi lindo, né? Foi lindo, a gente conversou muito, a gente leu sobre a palavra, e glória a Deus por isso. E o CIR é isso. Só um pouquinho.